A informação deve estar incorreta. Leilin pode não ter obtido a cidade voadora de Tultantar. Ou isso, ou ele é extremamente esperto e previu nossa emboscada. O belo olhar de Mistra atravessou o vazio, vendo o cenário se desdobrando no mundo. Se Leilin estivesse aqui, ele definitivamente teria começado a suar frio. Se ele realmente tivesse usado a cidade flutuante para atacar a espinha dorsal dessas igrejas, os deuses que esperavam por ele definitivamente lhe mostrariam por que as flores estavam tingidas de vermelho. Isso foi 2 deuses maiores. Leilin teve a chance de resistir a eles no plano material principal, mas fora dele não havia mais restrições. Não haveria chance de ele reagir. Onde você conseguiu essa informação? Perguntou TYR, despertando de seu silêncio. Um dos meus adoradores encontrou um diabo durante suas viagens e obteve a informação dele. No entanto, o diabo já estava morto quando cheguei lá, e sua alma também desapareceu. Um traço de dúvida surgiu no rosto de Mistra. Eu sinto uma aura extremamente irada e sinistra, mas viu que os 3 monarcas do profundo abismo. Esta é uma existência misteriosa. Mais sinistro que o próprio mal. TYR estremeceu, como se tivesse recordado alguma lembrança indesejada. Você deve ir e verificar os selos. Remova qualquer contaminação ao redor da área, se necessário. Você quer dizer? Mistra inalou profundamente, cuspindo a palavra tabu de tempos passados, magie. A luz do teletransporte brilhou quando Leilin saiu de uma distorção no espaço. Um mero momento antes, Uai. A voz de Chip soou. Condições contingentes se encontraram. Teleporte instantâneo ativado. O teletransporte instantâneo era de fato a opção mais segura. Não temo ninguém no mundo principal, mas não posso ter tanta certeza nos planos externos. Neste momento, provavelmente estou em... Leilin olhou em volta. Meteoros riscavam o céu carmesim, dançando no ar. Seus arredores eram uma bagunça carbonizada, a terra desolada repleta de pequenas pedras. Algumas colinas ao longe quebraram a paisagem uniforme. Isso parece ser... O ar estava cheio de um tom de malevolência e pavor, mostrando Leilin ao seu paradeiro. Claro, os pequenos riachos de sangue fluindo pela terra não deixavam mais margem para dúvidas. Bator, os 9 infernos. Eu sabia que isso parecia familiar. Leilin esticou as costas preguiçosamente, antes de enviar um comando. Aí Chip, faça a varredura. Bip. Missão estabelecida. Começando a varredura, Uai. A voz de Chip soou. Foi seguido instantaneamente. Ambiente varrido, análise de ar completa. Localização atual. Avernus, o primeiro nível de Bator. Bip. As leis na área são diferentes do plano material principal. Analisando, ele rapidamente mostrou as propriedades do mundo. Este é realmente o território dos demônios. Leilin inalou profundamente. Ele sentiu como se tivesse fundido em um com a totalidade de Bator, uma impressão que ele recebeu porque devorou Beelzebu antes. Mas a impressão não era necessariamente falsa. Sua própria disposição estava bastante alinhada com as leis do inferno, o que significava que este lugar poderia suportar o peso de suas ambições. Ele subiria aos céus. Semideuses podem atravessar aviões. Posso voltar ao plano material principal, se quiser, mas já estou aqui. Leilin acariciou seu queixo. De qualquer forma, a The Banks Island está muito longe do continente e não será influenciada facilmente. Eu posso gerenciar meus adoradores e seus feitiços divinos com a mesma facilidade deste lugar. Eu queria fazer uma viagem para Bator, então eu poderia continuar com isso. Bator tinha 9 níveis, chamados os 9 infernos. Era um destino ideal para os viajantes, um lugar onde os caçadores de tesouros poderiam satisfazer sua ganância e os paladinos iriam fervilhar de raiva. Como dimensão, era a personificação suprema do mal lícito, atada à fria crueldade dos esquemas e estratagemas. Era o jardim de vários demônios, incluindo diabos barbudos, demônios com chifres, diabos de gelo, diabos farpados, ladrões e inúmeros outros. Eles tinham uma hierarquia que, além dos demônios, também eram os Elcats, Elionos, Imps, Kitons, comedores de sonhos, bestas demoníacas e até mesmo humanos.
Os demônios dos 9 infernos eram respeitados por um sistema hierárquico, com status obtido por meio de esquemas e ações implacáveis. Os 9 infernos de Bator, o abismo sem fim e o perdido subterrâneo. Os aviões subterrâneos do mundo dos deuses. Todos os magozantes erudito. Além disso, Leilin tinha as memórias de Beelzebu e pesquisou esta terra antes, então seu conhecimento e familiaridade com os 9 infernos excediam mesmo aqueles dos 7 céus. Bator tem um total de 9 níveis, um lugar para almas caídas. As lendas dizem que já foi parte do abismo, do qual mais tarde se separou. O governante em nome é Asmodeus. Informações sobre Bator surgiram na mente de Leilin. Embora Asmodeus fosse saudado como o supremo dos 9 infernos, ele só tinha controle sobre o 9º inferno, Nessus, uma planície cheia de canhões mais profundos que qualquer trincheira marinha. Seu controle sobre os outros 8 infernos era limitado. Rumores disseram que Asmodeus subiu ao seu trono através de inúmeras batalhas. Ele planejou o caminho, montando um exército épico que consistia em demônios e diabos maiores, assegurando seu lugar como líder dos 9 infernos com a ajuda dos senhores de todos os níveis. De acordo com o próprio entendimento de Leilin, Asmodeus não tinha muito controle sobre os outros infernos. Os senhores de cima de cada nível tinham aproximadamente o mesmo ranking que ele. Claro, o próprio Asmodeus não admitiria esse assunto, esforçando-se para se destacar entre os demais. Como o mais poderoso de Ardevios, Asmodeus tinha uma força incomparável. Ele não era inferior a nenhum dos deuses maiores. Ele expandiu sua influência sobre Bator nos últimos milhares de anos, mostrando sua ambição desenfreada de unir tudo. Quando Beelzebu desapareceu do 2º nível, ele agarrou a chance de fortalecer o controle dele. Claro, os 6 arquidevios restantes não concordaram. Com ciúmes de Asmodeus, eles empregaram uma série de manobras até que os 9 infernos alcançaram um equilíbrio milagroso. Isso foi, claro, até que Leilin voou como uma borboleta não, ele era um Tyrannosaurus Rex que iria atrapalhar a balança. As forças aqui agora tinham uma nova variável a considerar. Há 8 arquidíopes em Bator, com o 1º nível em uma área comum que é a linha de frente das batalhas sangrentas. Há até alguns deuses que abrigaram seus reinos divinos aqui, como o Kobold God Kurtuma e o Shark God Sekola. Além disso, devido às batalhas com os demônios, Asmodeus tem uma grande influência aqui. O Escuro 8, seus 8 generais, estão estacionados neste lugar. Quanto ao 2º nível, diz, é um lugar com o qual estou extremamente familiarizado. Era o feudo de Beelzebu, e agora ele provavelmente está se escondendo em algum lugar lá dentro, imerso em sono. Com a maior parte de sua divindade e força divina devorada, Beelzebu sofreu ferimentos graves. Ele estava se recuperando mesmo que lentamente, com chances de uma recuperação completa. Afinal, ele era o Ardevil deste nível, alguém amado pela vontade de Bator. As fortunas que ele acumulara seriam suficientes para ajudá-lo nessa crise. No entanto, Leilin pretendia terminar de devorar Beelzebu, levando tudo em sua posição. O 3º nível do inferno é Minauros, um pântano imundo governado por Mammon, o senhor da ganância. Dizem as lendas que, se alguém for contaminado pela ganância e corrupção, eles afundarão no pântano e serão engolidos por ele. O resto de seus níveis também tem seus donos, com Asmodeus no 9º. Leilin contou com os dedos, 8 arquidíacos, mais alguns deuses e os ladrões do 1º inferno. Eles são os mais fortes de todos os Bator. Essas pessoas eram excepcionalmente poderosas e também tinham suas próprias forças por trás delas. Alguém capaz de aumentar sua influência no inferno em si não era um personagem fácil, capaz de muitos estratagemas e conspirações. No entanto, quanto mais isso era verdade, mais desejo ardente Leilin sentia. Eu realmente quero matar todos eles. Leilin nunca se esquivou de inimigos poderosos e dificuldade inimaginável. Pelo contrário, essas coisas apenas inflamaram seu espírito de luta e sua confiança. Ele iria acumular sua força de forma constante, finalmente, derrotá-los de uma só vez. 3 Espaço ilimitado. Os 9 níveis do inferno se estendem indefinidamente, mas estão sempre a uma distância fixa do abismo e de seus níveis inferiores.
4. Forma divina. Um organismo requer a força de pelo menos um deus menor para transformar os 9 infernos, e esse controle transformativo se estende sobre os organismos regulares da região. 5. Nenhuma afinidade elementar. Todos os elementos são equilibrados em poder. 6. Maligno mal legal. Todos os seres do alinhamento caótico ou bom estão enfraquecidos e os demônios os atacarão. Seres do alinhamento maligno legal recebem um ligeiro buff aos poderes.